Agora, a terceira roda de conversa do projeto de extensão Saúde e Qualidade da Medicina da UFJF. E o tema de hoje é a morte e o morrer. O grupo que vai apresentar hoje é eu, João Pedro Guimarães, a Tainá, que está aqui do meu lado, e o Emanuel, que daqui a pouco vai aparecer. E nossa roda de conversa vai ser orientada pelo professor Marcelo Marollo. E iremos iniciar agora com um vídeo de uma apresentadora que vai falar um pouco sobre esse tema, sobre a morte, o morrer, a finitude da vida. Bom, primeiro acho que eu tenho que explicar porque eu estou aqui, né? Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu via uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia. Tem uma poesia do Manuel de Barros que acho que é muito a minha cara. Ele tinha uma namorada que dizia que ela não viu uma garça na beira do rio, ela viu a beira do rio na beira da garça. E aí o jeito de você ver as coisas, do jeito que eu estava vendo, era despraticar as normas, como bem foi falado pelo Manuel de Barros. Então eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. E isso fazia com que cada vez mais eu entendesse o quanto a medicina tinha para oferecer para essas pessoas, ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é de doer. E o paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante num fio solto. Paliativo vem do latim pallium, que quer dizer manto, cobertor, que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida, está em progressão naquela pessoa, inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida é paciente terminal, tem 1 semana é paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave que está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu. E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico,
Esse dá um baita barulho, né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência. Porque há risco de vida, sim, se você não trata o sofrimento humano. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro tom, bem mais complexo. Qualidade tipo Bach, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento que tem consciência da sua finitude. Porque todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? É que vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar. Por que está acontecendo isso? Na dimensão social, em todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2, a dimensão familiar e a dimensão social. Porque a gente nunca fica sozinho, nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma como você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer como já dizia o Nietzsche. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano. Em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, eu não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara. Quando você diz para ele, vai dar tudo certo. E está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim, ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário, ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho aqui para contar para vocês o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos da atenção do médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou. Ela pôs um brinco. Ela está de vestido novo. Ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa.
ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte desta estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Esta morte anunciada proporciona a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente, é maravilhoso ser cientista. Você descobre tanta coisa boa. Você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isto é científico. Isto é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é ao contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência, da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente bem feito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer como se fosse para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa estar numa tabela, quando você segura na mão de uma pessoa que faz parte desses números. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? Se é difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo o seu trabalho, mas deve ser muito difícil, né? Então eu digo para vocês o seguinte: é um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina, porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, com pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas, porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível, porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza ímpar de uma tristeza, mas ela não é bonita. A vida, sim, é bonita. E quando você entra num consultório como aquele ali, senta naquela cadeira e olha para o paciente, olha para aquela pessoa de um jeito diferente, como diz o Chico Buarque, de um jeito diferente, que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta, que ele tem pouco tempo sim, mas que você está ali do lado, que você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo. Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear o cabelo, fazer xixi, sabe? Aquela coisa antes de viajar. É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a que fica, e não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas distribuem sabedoria, conhecimento e gratidão para quem trabalha com isso, com dedicação, é um negócio que não dá para descrever para vocês.
E aí, a gente vai viver períodos que podem ser recheados de muitas alegrias. Especialmente porque, às vezes, os pacientes, eles têm duas alegrias. Uma de viver aquele momento sem dor. Uma de viver o momento em que ele consegue pedir perdão, se reconciliar com uma pessoa que ele ama muito. Ele consegue agradecer. Ele vive isso uma vez e ele fica muito contente de contar para você que deu conta de fazer. Ele fala, você acreditou? Eu fiz. E aí você consegue retomar laços, refazer situações, entender a sua existência de uma forma que no final da vida faz todo sentido. Porque a gente sabe que no final do livro a gente consegue entender muita coisa que durante o livro inteiro a gente não entendeu. Novela é a mesma coisa, filme idem. No final tem todo sentido. E se a gente estiver sem dor, sem falta de ar, sem desconforto, sem medo, sem culpa, sem abandono, a gente vai poder entender o sentido de tudo isso. Essa senhora aqui foi uma das senhoras que mais me ensinou. A gente ficou 3 meses juntas. Eu entro na vida das pessoas, não é um prazer conhecer a doutora Ana Cláudia. Definitivamente não é. Primeiro que eu sou geriatra, eu já entro numa fase que ninguém está muito afim de passar. E depois, quando eu faço cuidado paliativo, não é um prazer porque eu entro pela porta que todo mundo quer manter fechada, que é do sofrimento, da doença e da morte. Mas uma vez que eu entro, eu começo a fazer uma parte muito intensa na vida dessa pessoa, na vida dessa família. E não tem como, a gente é humano e a gente troca. E o aprendizado que a gente recebe é uma coisa que não tem como descrever. No dia que ela faleceu, eu tive a chance de me despedir dela. E foi muito especial, porque no momento em que eu estava me despedindo dela, saiu uma lágrima. De mim saíram dezenas, mas dela saiu uma. E uma lágrima que cai dos olhos de uma pessoa que teve a chance de se libertar do sofrimento físico, que teve a chance de se libertar do medo, da culpa, da solidão de estar nesse momento, para ter que passar por esse momento sozinha. Se libertou do abandono, se reconciliou com a família, esteve presente com todos a maior parte do tempo. Foi admirada por todos por sua coragem de enfrentar o seu fim de vida. E aí caiu essa lágrima, que era triste, sim. É de uma tristeza legítima, concordam? Não tem como a gente não ficar triste. Mas é uma lágrima pura, da essência de uma vida que encontrou sentido na sua existência e se salvou. Por isso que quando eu falo de cuidado paliativo, eu também falo de salvar vidas. Só que a gente salva vidas históricas, vida com V maiúsculo. Não um corpo, não uma doença que se cura, mas as pessoas têm a chance de embarcar na primeira classe. Nessa vida aqui, independente da religião de qualquer pessoa aqui, nessa vida aqui a gente só morre uma vez. Não pode dar vexame. Se a gente tiver a chance de encontrar profissionais que se comprometam com o nosso tempo, com a importância que nós damos para o nosso tempo e colocar como prioridades do trabalho deles o que a gente determinar para isso, nós vamos ser gente de muita sorte. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz aqui de saber que tem mais gente que pode um dia acreditar que a morte é um dia que vale a pena viver. Obrigada. Bom, gente, continuando a nossa apresentação, então, nesse primeiro momento vai falar um pouco de alguns conceitos que são importantes quando abordando esse tema, né? Já que a gente vai falar justamente sobre isso, então, a morte e o morrer, né? O que seriam esses dois conceitos? São conceitos diferentes? O que tem de diferente entre eles? Então, a morte, de uma forma geral, ela vai ter essa concepção de sendo um fenômeno que ele é único, que ele é individual, né, para aquela pessoa que está passando por ele, que está passando por esse processo terminal de vida, e que só ela vai vivenciar, né, esse processo de terminar a sua vida biológica, né, pensando necessariamente nesse aspecto. Enquanto
processo tem que ser compreendido de uma forma muito mais ampla, né? Ele é um processo que ele acontece ao longo de toda a vida, em diferentes momentos da vida, e que ele vai ser vivenciado por aquela pessoa que está passando por esse processo que é morrer, mas também por aquelas que estão ao redor dela, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, vem à mente essa principal referência mesmo, né? No estudo desse tema, que foi Elizabeth Ross, que na década de 60 publicou estudos relacionados a isso, e disse que existem fases do luto, são sentimentos diferentes ao longo dessas fases do luto que devem ser externalizados para que a pessoa possa aceitar plenamente esse processo que é o momento. Então, no primeiro momento de negação, seguido da raiva, da revolta, depois a barganha, que é um momento de negociação, a depressão, para então, por fim, se possível, aceitar completamente esse processo do morrer. E aí, lidando, né, com essa ideia de realidade da vida, surge, né, a gente pensa, né, nessas ciências, a tanatologia seria uma ciência que está mesmo relacionada com o estudo da morte, a gente tem os danos, que é a função de morte, e também os cuidados paliativos, né, que já foi abordado muito bem no vídeo que a gente passou, e seria mesmo um ramo da área da saúde voltado para o conforto físico, emocional, da pessoa que está passando por aquele processo terminal de vida. Também os familiares, né, que estão envolvidos nisso. Bom, e aí a gente se depara com essa questão, né? Como encarar então a morte? Existem basicamente essas duas formas de se encarar a morte. A gente pode estar encarando uma passagem, ou então esse ideal mais de finitude, né? De terminalidade. Então, quando a gente pensa na morte concebida como uma passagem, então geralmente isso está relacionado com a ideia de que existe esse ciclo, né? Esse ciclo que é a vida, a morte, e aí está muito mais relacionado mesmo com as crenças de cada pessoa, né? Com as concepções espirituais, as convicções espirituais dessas pessoas. Já do outro lado, a ideia de finitude, ela vai ter uma concepção um pouco mais negativa. Então a gente vai ser quando a morte vai ser encarada com tristeza, com revolta, já seria esse outro lado, né, de se encarar a morte. E a gente vai ver como importante seria o papel, por exemplo, das diferentes religiões encarar a morte como uma passagem, né? E também como se faria de acordo com a cultura. Então, não só pensando na religião, mas também no lugar do mundo do qual a gente está falando, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas religiões, claro que são muitas outras, mas de uma forma geral, o que a gente queria abordar é que as religiões elas estão relacionadas com essa tentativa de conceber a morte como uma forma de passagem, né? A gente vê no catolicismo, até no protestantismo também, a morte como uma passagem para a vida eterna, uma vida junto de Deus, né? Muitas vezes relacionada ao juízo final, que é uma ideia que existe no catolicismo, né? Um momento em que na morte a pessoa é julgada pelas ações dela em vida. No protestantismo a gente já vê esse julgamento como mais relacionado, né? A fé daquela pessoa, o amor daquela pessoa a Deus. No budismo, uma religião que acredita na reencarnação, né? De forma semelhante ao espiritismo também. E aí também tem essa peculiaridade que consegue, né, as pessoas são diferentes, em diferentes escalas evolutivas, né, de acordo com as relações dela. O que acontece? De uma forma geral, as religiões elas ajudam, né, a aceitar melhor esse processo. É isso que a gente observa, independente de qual for. Claro que existem outros exemplos que a gente não falou, mas de uma forma geral é isso. E de acordo com o lugar do mundo, a gente vê que existe uma grande diferença também. Então, por exemplo, no Brasil,
a morte ainda é vista de uma forma assim, muito velada, né? É uma coisa que assim, a gente não sai falando para criança. Os eventos, né, quando existe esse evento da morte, então os velórios, os enterros, eles são momentos assim, de muita tristeza, de muita revolta. Por outro lado, na Itália, em outros países da Europa, até mesmo nos Estados Unidos, já os velórios já tem assim, um aspecto um pouco diferente, né? Às vezes eles são realizados, celebrados nas casas das pessoas ou nos templos religiosos dessa pessoa, dessa família, são celebrados com comida, né? Eles recebem convidados. É diferente como isso acontece em diferentes lugares do mundo. Em algumas sociedades africanas, por exemplo, existe uma integração da morte com a natureza. Então é como se tivesse uma pedagogia mesmo de morte que está presente desde a infância. Eles aceitam a morte como parte de um ciclo vital, né? E portanto concebem ela como uma coisa natural. E no México, ainda mais peculiar, né? O Dia dos Mortos, na verdade, é uma grande festa, tem muita alegria, os próprios mortos são convidados para participar da festa também, né? Segundo eles acreditam. Então a gente vê que a morte é um assunto que acaba sendo encarado de uma forma diferente, né? Diferente. Através da formação dos profissionais, ou seja,
profissionais capazes de lidar com a terminalidade, de encarar isso de uma forma positiva e buscando tratamentos menos agressivos, né? Buscando controlar melhor os sintomas para poder trazer a família mais para perto, trazer um melhor conforto, e isso comprovadamente gera menores índices de depressão, tanto para os pacientes quanto também para as famílias. Então, a gente vê que esse tratamento mais humanizado, esse cuidado humanizado, ele vai gerar um processo de morte menos angustiante e mais digno para todos os envolvidos. Agora eu vou comentar sobre a interface entre verdade e realidade. O que a gente pode falar em relação a isso é que o brasileiro ele é muito religioso, né? Sabe que mais de 95% da população brasileira é religioso. E dentro disso tem espiritualidade e religiosidade que não são a mesma coisa. A religiosidade é a parte que está centrada, né, no tempo, na comunidade, enquanto a espiritualidade é individual. Então, a dimensão religiosa e espiritual é muito importante e irá participar também do processo da morte e do morrer. A maior parte das pessoas que criticam a espiritualidade e a religiosidade acham que ajuda a enfrentar situações estressantes. Então, é um tópico que não pode ser negado, que o profissional de saúde não pode negar, porque é muito importante, pode ajudar a pessoa a lidar com o morrer. Quando a pessoa é confrontada com o sofrimento e com a fragilidade da vida, muitas preocupações especiais vêm à tona. Isto é, muitas pessoas dizem que não estão ou que estão em paz com Deus. Então, um senso de que foi religiosa durante a vida ou não foi religiosa durante a vida, isso pode ser importante para a pessoa durante o processo da morte, para ela estar em melhor qualidade de vida. Então, a resolução de problemas espirituais se relaciona positivamente, estatisticamente, com a qualidade de vida, com a satisfação dos cuidados paliativos. E isso pode ser feito a partir do coping. Coping são as estratégias de enfrentamento. Por exemplo, a religião e a espiritualidade funcionam tanto como coping positivo quanto negativo. Isto é, coping positivo, ou seja, uma maneira de enfrentamento positiva, vai ser quando você encara melhor a doença, encara melhor o processo de finitude, toda essa questão, por ter uma religião, por ter uma comunidade envolvida, por ter um autoconhecimento, que você se conhece como pessoa, como parte de uma história maior. Tudo isso vai te ajudar a encarar melhor a sua própria doença e com o fato de você estar morrendo. Porém, a religião e a espiritualidade podem também ser vistas a partir do coping negativo. O coping negativo vai ser quando a pessoa não aceita, por exemplo, o tratamento porque acha que Deus vai curar a doença dela, ou algo assim, vai esperar algo além e vai, às vezes, recusar a ajuda médica. Ou, por exemplo, quando a pessoa acha que está sendo punida por Deus, acha que está sendo punida por alguma entidade religiosa. Isso seria um pouco negativo. E tanto positivo quanto negativo tem que ser trabalhado pelos profissionais de saúde. O corpo positivo, então, irá ajudar nesse processo, enquanto o corpo negativo vai atrapalhar. Por isso, a profissional de saúde tem que preparar isso. E acaba que a morte, como uma oportunidade de crescimento espiritual dos pacientes, mas não só dos pacientes, também dos familiares e de todos que cuidam deles. É um processo assim, que demanda muito das pessoas e que realmente muda a vida das pessoas. E não necessariamente tem que mudar para ruim. É diferente, nunca vai ser bom, mas a gente pode tirar algum proveito disso. A pessoa pode, não necessariamente tem que ser tão ruim. Então essa resolução seria estar em paz com Deus, que é uma frase típica. Então, como a religiosidade e a espiritualidade pode contribuir no final da vida? A gente vê que o autoconhecimento da pessoa, quando procura se autoconhecer, lida melhor com o processo da morte. E a religião é importante nisso. A religião dá um senso de comunidade, como de fazer parte de uma história
não só familiar, mas história ancestral, de senso de conhecimento. Você para para se conhecer, parem em momentos de reflexão. Por isso, além de ser de comunidade de apoio, e também dar sentido às suas experiências. Então, a pessoa, às vezes, com dificuldade, religiosidade maior, consegue ver sentido do que está passando, consegue tirar proveito, até mesmo tirar proveito do sofrimento. Então, a religiosidade e a espiritualidade é um fator comum a diversos eventos da vida. O que isso quer dizer? Durante a morte, o que gera mais sofrimento é a pessoa, às vezes, não ter várias coisas resolvidas na vida. Então, ela tem, às vezes, um filho que está com um certo problema, tem algum relacionamento ruim com o irmão, todas essas coisas. E, em geral, a espiritualidade e a religiosidade está envolvida em todos os processos da vida. Então, por exemplo, muito obrigado pro meu irmão, mas eu lembro que antigamente, quando a gente era criança, a gente ia para o templo, ia para o culto junto. Então, são coisas que são comuns durante a vida e a religiosidade e a espiritualidade podem ser usadas, então, para costurar tudo aquilo que não foi resolvido. E isso dando um sentido de continuidade, de resolução dos problemas e que, com certeza, vai diminuir muito o sofrimento da pessoa nos seus momentos finais. Então é isso. A gente chegou ao fim da nossa apresentação, ela foi curta. A gente queria agora ouvir se tem alguma contribuição para nos dar. A gente fez aqui de uma forma mesmo para iniciar esse assunto, né? Antes de querer terminar esse assunto, que é muito complexo, a gente não tem capacidade também para isso, mas a gente quer mesmo promover o diálogo. Não Fabrício, eu sou de história. Quando eu vi lá no Facebook a divulgação do evento, eu achei muito interessante que a morte é um tema que o povo foge. E acho que foi qual o seu nome? A fala do Manuel sobre a cultura brasileira e outras culturas. No Brasil, a morte ela é muito. Só tem muito medo dela, foge, não conversa. Quando um parente morre, não conversa com a criança, fala que ele morreu explicando, só fala que ele virou uma estrelinha e ignora o assunto da criança, aquilo é mal resolvido, né? E o que me chamou a atenção, porque recentemente eu comecei a ler os textos de um autor chamado Montaigne, francês, que ele inaugurou o estilo de escrita ensaístico. Ele não é historiador, filósofo, ele só gostava de escrever sobre assuntos do dia a dia. Ele é do século XVII, ele tem um background protestante, e ele pensa sobre diversos assuntos, sobre educação de crianças, a questão da violência, da raiva, até sobre flatulências ele escreve de maneira muito, muito interessante. E um dos temas que ele trata, que eu achei o mais rico de todos, é a questão da morte. Até recomendo a leitura, se vocês não conhecerem esse autor, que ele trata disso. Ele fala o seguinte, que a morte é algo que a gente tem que ser sempre como um horizonte. A gente tem que pensar nela sempre. Não de maneira depressiva, nem com medo dela. Você vai te encarar ela como algo natural. Algo até necessário em certa medida para a existência humana. Imagina isso, esse mortal. Enfim, ele começa a falar isso. Ele fala que a partir do momento que a gente começa a pensar na morte com mais atenção mesmo, com cuidado, a gente passa a dar mais valor para a nossa experiência presente. A gente para de deixar as coisas para depois, a gente passa a dar valor para a vida e fazer as coisas que a gente realmente quer enquanto a gente está vivo. Ele escreve isso num período que não tinha saneamento básico, a saúde era muito precária, ou seja, ele conta a história do irmão dele que estava praticando um esporte qualquer lá, levou uma confusão na cabeça, no momento não deu nada. Ele foi para casa, passou mal e morreu com 30 anos. Ele já sempre falando desses pontos, as pessoas podem morrer de qualquer momento. Agora que a medicina avança, que a vida está sendo mais cuidada, as pessoas pararam de pensar nisso, é importante ser isso. É só mesmo uma sugestão de Montaigne que chegou. Dostoiévski fala também bastante da relação da morte, principalmente em questão de deixar de encarar ela como algo do amanhã e algo como que algo atual. A gente não pensa sobre a morte, a gente pensa sempre ao amanhã, o eu da manhã olha isso, o eu da manhã resolve isso. Quando você para de pensar nisso, às vezes mesmo
relação aí à questão também do ateísmo, né? A área de acreditar, então, você tem que uma coisa que você tem que encarar o tempo todo como ali, aqui do lado. E o livro de base, para fazer o artigo, fala disso o tempo todo, que a gente está morrendo o tempo inteiro. Que morrer é um processo e o tempo todo da vida a gente está passando por isso, né? E é muito interessante, né? Porque quando a gente muda realmente a forma de ver, né? A forma de ver é outra coisa.